Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos ao nosso segundo vídeo. Já batemos um papo bastante detalhado sobre a inflação no primeiro vídeo. Vamos agora ao segundo, trazendo ainda mais informações. Como podemos medir a inflação? Precisamos ter medo da inflação? Quais são as consequências? O que acontece quando a inflação ela vai aumentando, crescendo sem controle? E como podemos ajudar para que o problema inflacionário não piore? Vamos seguir em frente. Esse vídeo vamos bater um papo sobre todos esses aspectos. Como vamos então calcular a inflação? Voltamos ao site do Banco Central. O que ele nos diz? Como a inflação é calculada? Gente, para cada pessoa, a inflação vai ser diferente. Nós vamos ter hábitos diferentes de consumo. Compramos coisas diferentes, consumimos coisas diferentes. Se eu tiver um carro, a gasolina subindo, aquilo dói mais no meu bolso. Se eu como pão, o trigo subiu, aquilo dói mais no meu bolso. Vai depender do que eu consumo. Se a escola subiu, dói no meu bolso. Mas se eu não tenho meu filho matriculado numa escola particular, não vai doer. Tudo depende do consumo e dos hábitos de consumo. Ou seja, para cada pessoa a inflação é diferente. Para resolver isso, o que fazemos? Criamos índices. Índices que refletem determinados parâmetros. Criamos, então, vários índices de preços. Qual é o índice oficial aqui no Brasil? IPCA. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes isso. Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É considerado o termômetro da inflação no Brasil. É o índice oficial, como eu coloquei. Seu principal objetivo é monitorar a variação dos preços dos produtos de mercado para o consumidor final. E é o índice de inflação mais tradicional e importante do país. O IPCA abrange as famílias com um rendimento de 1 a 40 salários mínimos, que vivem em áreas urbanas do país, que formam 90% das pessoas desses locais. Por isso, tem amplo em seu nome. Criamos, então, um índice que vai abranger a maior parte das pessoas. E vamos, a partir de então, acompanhar a variação nos preços dos elementos que compõem esse índice. Quais são eles? Alimentação e bebidas, 19,3%. E subiu o trigo, subiu o preço dos alimentos, subiu o dólar, subiram as commodities, subiu a carne. Alimentação batendo pesado no índice, 19,3%. Habitação, 15,6%. IPCA é muito utilizado como índice de reajuste para a habitação. Nós vamos falar sobre um outro, IGPM, que também é muito utilizado. Artigos de residência, 3,8%. Vestuário, 4,6%. Opa, chegamos em um outro bem complicado. Transporte, 20,6%. Subiu petróleo novamente, sobe o diesel, transporte, encarece tudo, desde o ônibus até a gasolina que se coloca no carro, metrô, e vamos nessa. O transporte pesa muito também. Saúde e cuidados pessoais, 13,5%. Despesas pessoais, 10,7%. Educação, 6,1%. Comunicação, 5,7%. Ao total, o IPCA mede as variações de preços de 465 subitens alocados dentro dessas categorias, que é medido todo mês. Essa inflação é a inflação que dói no nosso bolso, dos consumidores em geral. E ela vem subindo muito. Índice Geral de Preços do Mercado. O Índice Geral de Preços ao Mercado, IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, foi concebido no final dos anos 40 para ser uma medida abrangente do movimento de preços. É o consumidor. Esse já é mais abrangente. Nós vamos pegar esse índice porque ele vai dar uma boa noção de como isso afeta aos produtores. Ele registra a alta de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços ao consumidor final. As principais diferenças entre o IGPM e o IPCA são a cobertura. O IPCA cobre apenas os preços ao consumidor, enquanto o IGPM cobre também preços no atacado e os custos de produção e construção. O IGPM, e aí é que está a questão, reflete muito mais rapidamente os aumentos de preço, por ser mais ligado ao produtor. Como estão esses índices?
A inflação oficial, medida pelo IPCA, foi 4,52 em 2020. Em 2021, 10,06, sendo a maior alta desde 2015. A inflação já está aumentando e subindo muito. Os analistas e o próprio Banco Central estavam prevendo que a inflação começaria a cair a partir de setembro do ano passado, depois mudou para dezembro do ano passado, e agora falamos em maio. Mas as previsões da inflação futura já estão subindo, já estamos falando em 6%. Ou seja, aumentou 4,50, depois 10,06. Temos uma previsão de diminuição, mas está subindo. E o IGPM? Em 2020, 23,14. Em 2021, 17,78. O IGPM mede inflação, mede os custos para o produtor também, mede os custos no atacado. Isso quer dizer o quê? Lembra quando falamos sobre demanda, oferta, custos? Os custos subiram, mas uma parte desses custos ainda está represado. Ainda está na cadeia de produção e pode ser repassado em algum momento. 23 em 2020, 17 em 21, total, quase, ou mais, melhor dizendo, mais de 40%, enquanto o IPCA está em torno de 16%. Essa inflação pode ser repassada a qualquer momento. Vamos para uma outra questão muito importante. Precisamos ter medo da inflação? Depende. Se a inflação for baixa, não. Muitos acadêmicos e autoridades monetárias chegam a dizer que uma inflação de 1, 2, talvez 3% pode ser até bom, porque mostra que a economia está crescendo, está tudo tranquilo na economia, é próspero até quando nós temos uma inflação baixa. A deflação é muito pior do que uma inflação baixinha. Mas, quando a taxa sobe, tudo muda de figura. Nós já tivemos taxas muito altas aqui no Brasil. E essas taxas, puxa, foram bem complicadas. Tivemos que mudar várias vezes de moeda, exatamente porque as taxas de inflação eram muito altas. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho da história das nossas mudanças de moeda. Até 1942, réis. De 1942 a 1967, cruzeiro. De 1967 a 1970, cruzeiro novo. De 1970 a 1986 e mudou para o cruzeiro de novo. Já foram tantas mudanças que já estava começando a perder a criatividade. 1986 a 1989, cruzado. 1989 a 90, cruzado novo. Depois, 90 até 93 e voltou para o cruzeiro novamente. De 93 a 94, cruzeiro real. Utilizamos uma unidade de medida, o RV, que foi fantástica para diminuir a indexação que estava acontecendo, que é o grande problema da inflação inercial, e veio então o plano real, que realmente dali em diante a inflação diminuiu muito. Nessa época, durante todas essas mudanças, tivemos inflações que chegaram a ser anualmente de 805,76, essa foi até a última, de 1.699,87, 2.567,34. Várias aventuras foram testadas. Se tentou congelamento, na época do plano Sarney, se tentou segurar o dinheiro de todo mundo, congelando o dinheiro, como aconteceu, confisco de toda a grana de todo mundo no plano Collor. Foram muitas aventuras. Nada deu certo. Congelamento não funciona, não adianta. Todos os lugares que já tentaram deu ruim. Mas uma inflação, 2.567,34, foram tentando de tudo. Vamos imaginar só um pouquinho isso. Vamos pensar no custo do refrigerante. Está caro. Realmente está. R$5. Se eu tenho uma inflação como essa, de 2.500 e baguerotes, caramba, eu compro por 5 em janeiro, quando chega no final do ano, ele já o mesmo refrigerante, R$128,37. Vamos pensar diferente? A carne está cara, não está? R$60 o quilo de carne. Comprei R$60 o quilo de carne em janeiro. No final do ano, com essa mesma inflação, R$154.040,40. Eita, nessa hora já não se liga nem para 40 centavos, não presta mais para nada. Se eu estivesse utilizando a mesma moeda, nós temos hoje notas de R$200. Vamos imaginar que tivesse uma inflação como essa? Como é que eu ia transportar em mãos para pagar um quilo de carne de R$154.000? Não dá. O que eles fazem então? Vão trocando de moeda.
tirando e cortando zero, porque senão não dá. Aí fazem uma nota nova e tiram um monte de zero e começa tudo de novo. O Plano Real foi diferente, porque ele se utilizou da URV, um indexador que conseguiu acabar exatamente com a inflação inercial que estávamos conversando antes. Foi um golpe de mestre ali. Sem mudar muita coisa na economia, a inflação inercial para. Tivemos então uma troca. A moeda existente divide-se por 2.750 e temos R$1. Ou seja, 2.750 vale 1 agora. Mas, como nós acabamos com a inflação inercial, caramba, a inflação acumulada até julho de 1994 foi de 815,60. E a primeira inflação registrada sob efeito da nova moeda, 6,08. Mínima, recorde, em muitos anos. Fantástico, só porque acabou com a inflação inercial, acabando com a indexação. Olha o grande problema da inflação inercial aí e das expectativas inflacionárias. Acabou a inflação inercial, parou esse aumento crescente das expectativas, a inflação futura, conseguiu se controlar a inflação. Depois do Plano Real, nos acostumamos com taxas mais baixas. Que bom. Quais são as consequências da inflação? Com tudo isso que nós falamos, é muito perigoso a inflação subir. Precisamos ter medo da inflação. Com certeza precisamos. A inflação gera incertezas importantes na economia. Vamos voltar no site do Banco Central e vamos dar uma olhadinha no que eles nos dizem. A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e, assim, prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas, as firmas, perdem noção dos preços relativos e, assim, fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. As principais distorções acontecem na distribuição de renda. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois esses têm menos acesso aos instrumentos financeiros para se defender da inflação. É uma confusão. As pessoas perdem a noção do preço, as empresas perdem a noção do preço. Com a inflação galopante, ninguém mais quer investir, ninguém sabe em que investir, o que fazer, e é muito difícil se proteger. Para aqueles que têm dinheiro, ainda dá, mas para quem não tem, vive do salário, caramba, é uma correria. Eu preciso comprar rápido, antes que os preços mudem, porque no final do mês eu não posso comprar a mesma coisa que eu comprava no início do mês. Se no início do mês eu podia comprar 10 quilos de carne, no final do mês eu não consigo mais comprar 10 quilos, eu só compro 5. Se eu podia comprar 2, chegou no final do mês, eu não consigo comprar nenhum. Fica complicado. Como controlar a inflação? Esse é o ponto que é muito importante. As consequências nós já estamos vendo, desorganiza tudo na economia. Mas e controlar? Nós já falamos quais são as causas. Vamos repetir. Pressões de demanda. O que precisamos fazer? Diminuir a demanda. Pressões de custos. Eita, retirar as pressões de custos. Inércia inflacionária. Nós não podemos permitir que a indexação aconteça de forma automática para tentar impedir que os preços comecem a subir de forma inercial e se cria aquele círculo vicioso. Quando nós temos redução da oferta, a oferta precisa aumentar. Mas isso não é tão rápido. Essa parte não é fácil. Porque muitas vezes, para aumentar, nós precisamos de investimento. Esse investimento demora, precisa-se comprar uma máquina, precisa-se colocar uma fábrica para funcionar, contratar pessoas, treinar, precisa-se saber como produzir, ter a tecnologia necessária. Às vezes isso é produzido por patentes. Não dá para aumentar a oferta de uma hora para outra. Nós falamos isso no nosso primeiro vídeo. Tem algumas coisas que é tranquilo, como nós falamos sobre as máscaras. O álcool já ficava mais complicado, as luvas ainda estão caras até hoje. Outros produtos mais complexos, existem outros muito mais complexos. Caramba, aumentar a oferta é muito complicado. Olha a questão do petróleo. Tivemos o ESG, é necessário o ESG, diminuiu a produção, veio lá uma guerra. Aumenta o petróleo? Não, não dá. Você precisa pesquisar, você precisa perfurar o poço para poder extrair. São anos investindo. Não tem jeito. A mesma questão da energia elétrica. Ou seja, aumentar a oferta não é fácil. Diminuir custo. Só é possível se nós aumentarmos produtividade,
aumentando a condição que temos de produzir na economia, a capacidade de produção. Aí nós precisamos, para aumentar a produtividade, o quê? Tecnologias novas, educação e demora também. O BC não é o protetor, não é o guardião. O que ele pode fazer? O BC tem como sua maior ferramenta subir a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, ele vai impactar na primeira coisa que conversamos, a demanda. Mas é o pior dos pontos. Com a subida da taxa de juros, nós vamos ter as coisas encarecendo na economia. Quero comprar um carro, preciso financiar o carro porque eu não tenho dinheiro. O preço do carro vai duplicar, triplicar. Eu vou comprar um carro a 40 mil, 50, 60 mil, no final eu vou pagar 120, 180, vou pagar muito mais se eu financiar. Aumentou a taxa de juros, o custo do financiamento aumenta. Muito mais complicado de eu comprar um imóvel, um carro. Eletrodoméstico, vai encarecer também. Comprar um eletrodoméstico, uma televisão, em 10, 12 vezes sai de graça? Não sai não. A empresa que está te vendendo, ela está embutindo a taxa de juros. Ela consegue uma taxa de juros muito melhor do que a nossa. Muito melhor do que quando compramos um carro, quando financiamos um imóvel. Mas mesmo assim, tem taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, o preço de todos os eletrodomésticos sobe. E não para por aí. O investimento diminui. A empresa não tinha que aumentar a produção. Isso é tiro no pé. Mas acontece. Quando aumentamos o juro, fica mais caro investir. Ficando mais caro investir, vai demorar mais para subir a oferta. Mas, de qualquer forma, a demanda vai diminuir. E ela diminuindo, existe uma boa possibilidade de diminuir realmente o preço das coisas. É muito importante lembrar que nós vamos enxugar a quantidade de moeda na economia. A inflação monetária vai diminuir. Infelizmente, uma boa parte dessa culpa é do próprio governo, que muitas vezes gasta e gasta sem parar. Outra questão muito importante é que quando subimos a taxa de juros, normalmente o dólar cai e ajuda muito no controle da inflação. As pessoas começam a avaliar trazer o dinheiro para cá, para o Brasil, para ganhar a nossa taxa de juros. E além disso, quando elas entram com o dinheiro, o dólar cai. Nós conseguimos então, com a subida de juros, diminuir a demanda e, além disso, diminuir o dólar. São duas questões importantes para diminuir a inflação. Por outro lado, sobe o custo do governo, porque o governo, como sempre, gasta mal, normalmente não consegue viver dentro daquilo que gasta, e sendo assim, acaba que ele pede dinheiro emprestado e o custo do empréstimo vai aumentar. Se o risco aumentar muito, o dólar volta a subir, não vai adiantar nada ter aumentado os juros. Mas no início, isso funciona. Se nós olharmos o que está acontecendo com o dólar, é exatamente um reflexo da subida dos juros. O Brasil foi um dos primeiros países a subir os juros. Nós hoje temos um dos juros mais altos, juros reais mais altos no mundo. O que acontece? O dinheiro começa a vir para cá em forma de dólar, o dólar vai entrando na economia e o dólar cai. Controlar a inércia inflacionária, então, é muito importante. Temos que também diminuir os aumentos automáticos dos preços, os contratos indexados. Tudo isso precisa ser feito rapidamente, diminuindo também as expectativas de inflação, para que tudo isso possa se acomodar. O que podemos fazer para ajudar? O Banco Central já está fazendo a sua parte. O que pudermos deixar de comprar agora, ajuda. Se nós evitamos de comprar, podemos diminuir a demanda. Podemos pressionar o nosso governo para que ele gaste menos. Se ele gastar menos, ele ajuda no controle da inflação, porque também ajuda nas expectativas futuras, na diminuição dessas expectativas. Podemos pressionar o nosso governo, o nosso Congresso, para não indexar esses aumentos e para que não faça populismo, gastando dinheiro, porque no final das contas, somos nós que estamos gastando. Tudo isso é muito importante como um entendimento para que possamos escolher certo e fazer a pressão certa. Muito obrigado a todos por terem acompanhado esse vídeo até agora. Se for possível, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos conversar sobre a proteção. Como podemos ter uma reserva de emergência, aplicar o nosso dinheiro. Vamos então falar sobre investimentos e como podemos nos proteger da inflação, para que ela não venha corroer o nosso dinheiro. Porque se não nos protegermos, no início do ano,
podemos comprar uma quantidade de objetos. No final, vamos poder comprar muito menos com a mesma quantidade de dinheiro.